Então vamos voltar a falar sobre precificação. Na última aula nós falamos dos fatores que influenciam o preço. Então nós paramos justamente aqui. Então nós sabemos que na decisão do preço tem que levar em consideração concorrentes, tem que levar a nossa consideração em relação a custo. Se eu estabelecer um preço muito grande baseado nos meus concorrentes, eu não consigo a venda. Se eu estabelecer preço muito abaixo do valor de custo, eu tenho prejuízo, então nem vale a pena. Posso até vender igual alucinado, mas eu não vou ter lucro. Eu tenho que saber os impactos sobre outros produtos, né, na decisão de preço, porque pode existir produtos substitutos, não adianta eu também definir um preço que o outro produto substituto pode atacá-lo e simplesmente não conseguir vender. Objetivos da administração de preço, demanda, então tem que considerar a demanda? Sim. Então, não adianta nada querer vender algo que não tem demanda para isso. Considerações sociais legais dos produtos. Na decisão de preço, eu tenho que... Veja que um exemplo bem simples é o que acontece quando você compra na internet ou compra em loja física. Aí a gente tem que levar em consideração decisões aí, muito por conta disso aí. Então, por que na loja física é mais caro do que comprar na internet? Sabem isso? Por quê? Agora você já deve ter uma noção, quando nós falamos em custo. Por que na loja física é mais caro? Porque tem o espaço, mais despesas, mais coisas envolvidas. Exatamente. Custos adicionais, né? Então, se eu tenho uma loja física dentro de um shopping, o custo de manter aquela loja física no shopping faz com que fique menos atrativo e o custo seja maior, né? Shopping é diferente da loja da rua, porque no shopping eu tenho gastos adicionais. Então, lembrando que a gente deve ter considerado no preço, observar a concorrência para formar preço, o custo é apenas um item do preço, existem despesas e custos que devem ser pagas mesmo não havendo venda, a gente viu isso em custo, né? Para compor o preço deve haver um domínio de todas as informações da empresa e deve-se considerar que o volume de vendas na precificação. Aqui estratégias mercadológicas de precificação. Então, fatores aqui que a gente deve considerar. Eu vou passar bem rápido sobre esses itens, gente, mas é muito importante. Quais são os fatores? A seleção do objetivo da determinação do preço, determinação da demanda, estimativa de custo, análise de custos e preços do concorrente, a seleção de um método de determinação de preço e a seleção do preço final. Então, o primeiro aqui no objetivo. Sobrevivência, um dos objetivos, né? Quando a empresa está assolada pelo excesso de capacidade, pela concorrência intensa ou pelas mudanças do desejo do consumidor. Nesse processo é fundamental que os preços cubram custos variáveis e custos fixos. A questão de sobrevivência, tem muita empresa que precisa vender e ponto. Só que não pode vender desesperadamente, tem que pensar nos custos fixos e variáveis que têm que ser cobertos. Caso contrário, nós vamos ter o mesmo problema lá quando nós falamos no plano financeiro lá de empreendedorismo. Eu passo a ter prejuízo. Não adianta vender igual alucinado se não tem lucro. Então, questão de sobrevivência. Visa objetivos de curto prazo e no longo prazo a empresa terá de aprender a agregar valor. Não adianta nada eu sobreviver, mas não sobrar recursos para poder fazer investimentos de sobrevivência. Outro ponto aqui de seleção dos objetivos na determinação do preço é maximização do lucro atual. As empresas escolhem o que maximizará o lucro corrente, o fluxo de caixa ou o retorno sobre o investimento. Aqui eu quero melhorar a minha margem. Né? Então, eu tenho que... É um dos grandes objetivos de determinação do preço? Também. Visa manter ou até melhorar o preço de venda. Mas eu não posso aí ignorar que o concorrente pode reagir e trocar de preço também. Ou até mesmo existem limitações legais quanto à relação ao preço. Muita por conta, por exemplo, da gasolina. Eu não consigo vender gasolina ao preço que eu quero, né? Então tem um controle por trás. Maximização da participação no mercado. Então, veja que aqui eu tenho de sobrevivência, de melhorar o resultado, mas eu também quero melhorar a minha participação no mercado. Então, as empresas muitas vezes podem determinar o menor preço possível para conseguir atingir uma fatia de mercado. Claro que isso é para poucos, né? E claro, vai ter maiores lucros no longo prazo. Mas as empresas que têm que ter capital de giro, dinheiro para poder sustentar isso, porque tem custos para isso, né? Então, com margens pequenas, lembram que para ter resultado eu tenho que ter um período muito longo.
Mas para sobreviver isso, necessariamente tem que ter investimentos ou até mesmo aumentar minhas vendas e os custos unitários vão ter que ser reduzidos, né? Então, para manter participação de mercado, não tem outra fórmula. O que eles chamam de desnatamento máximo do mercado, o screaming price. Empresas determinam o preço alto no lançamento de novos produtos para extrair o máximo de resultado e aos poucos vão reduzindo os preços para atender os demais clientes. Então aqui, aquela estratégia de jogar um preço absurdo no lançamento, depois vão diminuindo. Muito por conta, eu acho que a Apple faz isso, né? Quando lança um produto e joga um preço absurdo lá na frente, todo mundo compra para ter aquilo lá. E aos poucos vai diminuindo o preço ao ponto de atingir também os demais clientes. Tá? Tem outras que adotam estratégias diferenciadas, estabelecem o mesmo produto para faixas ou públicos diferentes. Tá? Liderança de mercado, quando a empresa deseja ser líder na qualidade do produto. Então, determino o preço, mas eu quero ser visto como o melhor produto do segmento. Eu dei o exemplo da Volkswagen, né? A Volkswagen é um exemplo de qualidade e durabilidade. A liderança de mercado também é. Outro item a gente chama de determinação da demanda. O que a gente disse? Que cada preço levará a um nível diferente de demanda, pactando aí de forma diferente os objetivos de marketing da empresa. É muito complexo você ter essa sensação de quanto que vai ter de demanda para aquele produto. Mas o marketing é uma ferramenta muito importante nesse processo. Então, a sensibilidade a preço, compreender o que a oferta, o que afeta a sensibilidade dos clientes, como preços elevados, frequência de compra, consciência de existência de produtos substitutos, dificuldade de comparação, despejo total, o benefício que eu vou ter com aquele produto. Então, na hora de comprar, todos esses itens aqui afetam na definição do sujeito comprar ou não aquele produto. Custo compartilhado, investimento reduzido, preço versus qualidade, estoque. Mentalmente você faz esse cálculo aqui, tá? Na hora da compra. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade. Eu tenho um preço muito elevado, será que eu vou conseguir atingir o público-alvo com aquela demanda? Eu tenho que ver muito bem isso, tá? Então, a determinação da demanda é fundamental para avaliar o preço. Estimativa da curva de demanda. Então, as empresas utilizam métodos para avaliar isso. Muito ligado com análise estatística. Tá? A análise estatística é a possibilidade de crescimento usando aí regressão. Vocês, como engenheiros, também usam muito estatística, não? Quantidade vendida e outros fatores históricos. Então, se eu já tenho o histórico daquele produto, eu consigo ter uma estimativa de demanda. Realização de experiência com preço, pesquisa com os compradores, declaração de quantas unidades compraria de diferentes preços. Nossa, cada instante está saindo gente da sala? Só está ficando quanto? 3 pessoas. Rafaela, quem mais? Deixa eu ver quem está aqui. Não, 2. Adriana e Rafaela. Bom, vamos lá, né? Realização de experiência com os preços. Então, a determinação da demanda, ainda dentro da determinação da demanda, tem elasticidades desses preços de demanda. Saber quanto da demanda seria reativa ou elástica em uma mudança de preço. Então, aqui tem que avaliar o quanto que a demanda reage em relação a eu aumentar ou diminuir o preço. Tem situações aqui que, se eu aumentar o preço demais, a demanda não somente reage não comprando. E se eu colocar de menos, justamente eles não compram também. Eu lembro que o Angeloni uma vez fez uma promoção de vinho a um preço muito bom mesmo. E vinho, pela característica dele, quem tem a sensibilidade, se você colocar vinho a um preço muito barato, quer dizer que ele seja ruim. Isso não é a verdade, né? Mas nessa situação deu efeito contrário. Eles tiveram que aumentar o preço para poder vender. Então, quando nós estamos falando de inelástica, a quantidade não modifica ou altera o preço. A elástica, a quantidade altera quando modifica o preço. Tá? Então, nesse caso aqui, foi elástica por quê? Mas foi elástica ao inverso, né?
porque a sensação de preço para vinho está muito ligada à qualidade. O terceiro item é a estimativa de custo. A empresa deve cobrar um preço que cubra seus custos de produção, distribuição e venda do produto, incluindo o retorno justo do seu esforço e risco. Muito do que a gente já falou em empreendedorismo é o que a gente acabou de falar lá, né? Então tem que lembrar que custos é um item fundamental na hora de avaliar e estimar preço de venda. Então, tipos de custos de nível de produção. Então a gente já viu lá, custo fixo, variável, total, custo médio. Determinar preços com inteligência requer saber seus custos, como seus custos variam em diferentes níveis de produção. Então, novamente, não dá para se fazer existe uma fórmula mágica, mas existe um conceito bem simples. A hora que você vender, tem que sempre ser acima do valor de custo. Não somente os fixos, mas todos os custos, totais, variáveis e tudo mais. Então aqui, ó, esse gráfico é interessante, porque eu mostro aqui, ó, quanto que eu tenho, quanto que é meu lucro, quanto que eu tenho de custo e quanto que eu tenho de despesa. Então nessa pizza aqui, eu tenho que considerar que a minha fatia também do lucro tem que ser considerada. Então o preço de venda, valor que deve ser vendido o produto, deve ser a base 100. Dentro desse valor, você deve distribuir custo e despesa para gerar o teu resultado. Então tem que considerar quanto que é de resultado. A necessidade de capital de giro de uma empresa é quanto que ela tem que buscar de recursos para atender essa demanda. Então, uma empresa não quebra pela falta de lucro, mas sim pela falta de caixa. Então, a gente já viu aqui, eu já contei para vocês, né, que uma coisa é o lucro contábil e outra coisa é o resultado de caixa. Tá? Então, para ter resultado, as empresas têm que gerar caixa. E muitas vezes isso não é possível, porque elas têm que necessariamente, na hora de fazer compras, muitas vezes compram à vista, e na hora de vender, vendem a prazo. E se ela não tiver um caixa equilibrado, elas passam a ter necessidade de capital de giro. E como é que elas cobrem isso? Ou o sócio coloca mais dinheiro, ou busca com o banco. Mas daí entramos em outra seara. Se ela busca dinheiro com o banco, tem despesa financeira que diminui meu resultado. Então eu tenho que saber equilibrar isso. Então, administrar o caixa, eu tenho que ter aí uma habilidade muito grande. Qual que é o ideal para mim a atender a minha empresa? Eu tenho que sempre, no caso de fornecedores, eu buscar prazo com o meu fornecedor. Às vezes até pode ter o maior preço, né? Mas eu tenho que ter garantia de recebimento, garantia na compra. Mas eu tenho que necessariamente ter prazo para poder pagar. Assim como eu vou ter que também administrar como eu dou prazo para meus clientes. O grande quebra-cabeça aqui é equilibrar essas duas pontas. Muitas vezes eu consigo que o fornecedor financie o giro com o cliente. Se eu der o mesmo prazo para o meu cliente que o meu fornecedor dá, e também cobrar taxas de juros que o meu fornecedor cobre, se por acaso ele for cobrar, eu equilibro o meu fluxo de caixa e automaticamente aumenta o meu resultado, que aumenta a minha margem. Agora, se isso aqui for desequilibrado, essa balança, eu passo a ter favorecimento, por exemplo, para o meu cliente. Pago para o meu fazer juro, tenho o menor prazo, mas eu dou o maior prazo para o meu cliente e pago sem nada de juro. Automaticamente estou perdendo, né? E impacto o meu resultado. Então, é muito importante também, novamente, não analisar somente o custo interno, mas eu tenho que avaliar também meu concorrente. Posso estabelecer, em função do custo, um preço, assim, muito alto, e que na hora de comparar com os fornecedores, os fornecedores têm custos equilibrados e tudo mais, e oferecem um produto a uma margem razoável, mas a um preço bem menor do que eu estou oferecendo. O que acontece? O cliente percebe muito bem em qual comprar. Vai direto para o meu concorrente. Então, eu tenho que lembrar que se existe um concorrente que faz um produto similar e a um custo mais atrativo, eu vou estar perdendo. Então, eu tenho que estar de olho na hora de precificar nos concorrentes, no preço concorrente. Só toma cuidado, tá? Não vou querer equiparar sem olhar os custos que eles fazem. Esse concorrente pode estar fazendo um produto de péssima qualidade se comparado ao meu, né? Ou o que acontece muito, e você já ouviu falar, né?
não estão pagando impostos. Então, eles têm uma vantagem escusa, ou não posso considerar como vantagem competitiva, se ele não paga um custo que deveria ser obrigatório, que é os impostos. Claro que ele vai ter um preço melhor assim, fazendo a mesma qualidade, mas uma hora pode ser autuado e a casa cai para ele também. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Na hora de fazer, veja como que os custos dos teus concorrentes também. Se ele faz o mesmo produto, com os custos idênticos, com a estrutura idêntica, pagando o funcionário do mesmo jeito, pera lá, tem alguma mágica aí, né? Tem que entender isso aí. Agora, se ele usa exploração dos funcionários, não paga impostos, né? E aí ele consegue fazer um preço mais interessante. Então, só tome cuidado na avaliar o concorrente. Então, aqui o quinto é seleção de um método de determinação de preço. Então, destaca aí por 6 métodos. O que eles chamam de preço markup, preço de retorno-alvo, preço do valor percebido, preço de valor, preço de mercado e preço de licitação. Markup é um padrão de custo do produto. Então, isso é muito usado na construção civil. Aí. Estima o custo total de um projeto e acrescenta aí um delta, que eles chamam de markup, para o lucro, meio que padrão. Esse aqui não leva em conta a demanda atual, o valor é percebido em função da concorrência. Preço de retorno-alvo. Empresa determina o preço que renderia a sua taxa-alvo, que é o retorno sobre o investimento dele. Então, por exemplo, a GM determina o preço dos seus automóveis em torno de 15% a 20%. Então, aqui, esse aqui é a determinação da empresa. Quero ter retorno de 15% ou 20%. 15% a 20%. Não interessa como vai ser feito custos demais, mas por isso que muitas empresas assim, então eu vou ter que vender a um preço muito bom e reduzir custos para chegar nisso aqui, sim. E daí aonde que entra o aperto aí das empresas, né? Preço do valor percebido, aí a percepção de valor dos clientes e não o custo do vendedor, como é a chave de determinação do preço. Então, aqui é muito importante realizar uma pesquisa de mercado para estabelecer a percepção do valor do mercado na orientar o preço final, tá? Porque o cliente ele tem ideia muito clara assim, quais são os benefícios e quais são os custos disso aqui. Essa balança vai ter que ser avaliada. O valor percebido de um objeto é o julgamento do cliente sobre a relação entre benefícios recebidos e custos incorridos, tá? Dentro desses benefícios funcionais, emocionais, simbólicos, custos monetários e não monetários. Então, essa balança aqui tem que ser equilibrada. E dá o exemplo de um trator da Caterpillar. O custo dele, em torno de $100 mil, conta um preço médio de mercado de 90. Por que eles vendem mais? Então, tem 90, que é o preço do concorrente, aí tem $7 mil da durabilidade, tem a confiabilidade superior mais 6 mil, mais 5 de serviços superiores, e mais 2 mil aí, maior garantia de peças. Então, o valor, se for considerar tudo isso, dá 110. Ele está ainda dando um desconto de 10, né? Se ele está cobrando 100. Então, o valor percebido é essa conta que o cliente faz aí, ó. Valor de mercado, né? É a mesma coisa quando se faz aí, vamos comparar novamente, já usando o mercado de automóveis, aí o caso da Volkswagen. Então, eu vou levar o preço do concorrente. O preço do concorrente de um carro igual da Volkswagen talvez seja 70 mil. Mas ele não tem durabilidade, a confiabilidade dele não é tão boa, vai ter sempre mais caras peças, né, a garantia é menor. No final das contas, acaba saindo mais caro para ele se ele for fazer toda essa continha. É a mesma coisa que. Por isso que um exemplo do valor percebido. Preço de mercado é quanto os custos são difíceis de medir ou não se sabe como a concorrência reagirá. As empresas estabelecem orientando-se pelos concorrentes. Esse aqui é a pior forma de estabelecer preço, tá? Por quê? Eu estou fazendo em cima do concorrente. Não façam isso. Mas é muito importante que saiba que existe esse tipo daqui. Outro preço é preço de licitação. A empresa baseia-se no preço em expectativa de como os concorrentes determinarão os deles.
e não em relação a estrita custos e a demanda da empresa. Então, licitação é o processo que se faz para entrar, vender coisas para o governo. Muitas dessas empresas estabelecem muito o preço em relação ao concorrente. Claro, eles vão ganhar aí um processo que eles vão, sei lá, dependendo da exploração, eles podem ficar 10 anos como cliente e o governo. Então, é um cliente certo. Só que para isso, eles vão ter que se basear ou estabelecer preços muito usando a concorrência. E muitas vezes colocam até abaixo de mercado, daí, depois que ganhou, vai ter que oferecer para... Assina um contrato com o governo e muitas vezes acaba pagando para trabalhar. Tem que tomar cuidado em relação a isso. Então, lembrando muito bem, que a gente até já falou isso aqui antes, que o preço definido, ele tem um preço teto, que não pode ser maior que o preço da concorrência, e tem um preço piso aqui. Ele não pode ser menor que o custo, senão eu vou ter prejuízo. Se for maior que a concorrência, eu não consigo vender. Se for menor que o custo, eu vou ter prejuízo. Então tem que ser aqui no meio, aqui, ó. Tem que estar bem aqui no meio, como a gente já falou anteriormente. E por último aqui, eu acho que... aí já tem mais uns a empresa, a seleção do preço final, a empresa deverá considerar fatores adicionais, como determinação do preço psicológico, consumidores utilizam o preço como indicador de qualidade. Eles têm em mente um preço de referência formado ao observarem preços atuais, preços anteriores ou contexto de compra. Então, na cabeça dos consumidores, tem todas essas variáveis. E é muito importante eu considerar isso aí, tá bom? A influência de outros elementos do mix de marketing. Então, o preço final deve levar em conta a qualidade e a propaganda da marca em comparação com a concorrência também. Estratégia para que eu possa acertar o meu preço. Então, estratégia de adequação de preço. Adequar preço é eu verificar o meu preço e verificar se o mercado está realmente... estou em acordo com o mercado. Adoto um preço único, as empresas geralmente não adotam um preço único, mas elaboram estratégia considerando o que eles chamam de preço geográfico, preço com desconto e concessão, preço promocional, preço discricionário. Então, aqui são estratégias, inclusive de marketing, utilizados, que podem ser umas armadilhas para as empresas, tá? Então, preço geográfico. Determinação de preços para diferentes clientes em diferentes locais e países. Então, a questão de como receber pode envolver também permuta nas formas de escambo, troca. Então, troca de mercadoria sem envolvimento de dinheiro. A gente até já falou aqui, no caso de preço supermercados. Então, quando o supermercado tem receitas, precisa, na verdade, ele faz um acordo com os fornecedores. Ele, em troca do marketing do produto dele, seja colocando em exposição dentro de um lugar privilegiado dentro da loja, ele faz troca de mercadoria. Então, o fornecedor paga em mercadoria aquele marketing. Então, eu estou fazendo uma troca. Mas quanto que é o preço? É o preço da troca aqui, né? Geralmente é um preço acordado entre as partes, mas aquilo vem... O mercado está cobrando o marketing através do produto. Então, ele paga, o fornecedor paga através do produto. Aqui é o que a gente chama de escambo. Escambo quer dizer troca ou permuta, né? Acordo de compensação, receber um percentual de pagamento em dinheiro e o restante em mercadorias. Também pode ser meio a meio aí, né? Acordo de recompra, vender equipamentos ou tecnologia a outro país e concordar em receber pagamento parcial em produtos fabricados com o equipamento fornecido. Também é outra forma de recompra. E reciprocidade, então recebe pagamento total em dinheiro, mas concorda em despender uma quantia naquele país em determinado período. Tá, aqui eu tenho o exemplo da Coca-Cola, né, que vende seu xarope de cola para a Rússia e concorda em comprar aí vodka russa para vender nos Estados Unidos. Então, ele troca um produto pelo outro. Claro que aqui tem reciprocidades envolvidas. Aí tem preços com descontos e concessão. Empresa ajusta seu preço de lista
e dá descontos e concessões por pagamento antecipado, compra de grande volume ou compras de temporada. Aqui, os supermercados usam muito isso aqui, tá, gente? Então, se eu pago tudo em dinheiro, então tem um baita de um desconto, em quantidade também, descontos funcionais, sazonais ou até mesmo por concessão. Então, aqui eu tenho... E os supermercados ganham muito dinheiro com esse tipo de forma de precificar. Preço promocional, técnica de determinação de preço para estimular a compra antecipada, né? Então, tem preço de isca. Você vai lá no supermercado, você tem lá, geralmente, as promoções que aparecem. Claro que são alguns produtos, não são todos. E quando você vai lá, você não compra só aqueles produtos, você compra mais. Então, tem o preço de ocasião, no caso aí, é ligado à sazonalidade, então, volta às aulas, é um preço de ocasião. Abatimento em dinheiro, se eu estou pagando no cartão, é um valor, se eu estou pagando em dinheiro, é outro. Por quê? Porque eu tenho o custo financeiro disso. Tá? Então, até um pouco tempo aí, essa prática não era permitida aqui. Hoje, se você oferecer, eu quero pagar em dinheiro, isso aí, quanto que dá? Opa, eles te dão um desconto. Então, tem um abatimento. Financiamento, e muitas vezes a juros baixos, não o financiamento que é usado no cartão de crédito, ou até mesmo usando o dinheiro do banco. Então, é muito interessante também, eles fazem um preço promocional com juros baixos. Prazo mais longo de pagamento, que também é outro atrativo que a gente chama de preço promocional. Garantias e contratos de serviços. E descontos psicológicos. Estabelecer preço artificialmente alto e dar desconto. Então, isso aqui ocorre muito quando? Nos Black Friday da vida, né? Ah, Black Friday, a televisão 4K, 5 mil reais, um preço absurdo. E o preço realmente é 3. Daí ele fala assim, estão fazendo de 5 por 3, mas já é 3, né? Então já estabelece um preço, mas daí tem um desconto psicológico. E muitos caem nisso, né? Aqui é preço discricionário. A empresa vende o produto por 2 ou mais preços que não refletem aí uma diferença promocional. Então, o exemplo é quando eu faço preço por segmento de cliente. Então, cinema cobra menos o ingresso de estudantes. Mas eu tenho ingresso normal, mas eu tenho a minha entrada. A minha entrada são 2 preços, né, para a mesma atividade. Então, aqui eu faço promoção dependendo do segmento de cada um deles. Preço pela versão de produto, então um frasco de protetor solar pode custar 30, mas na forma de spray, o mesmo frasco pode custar 66. Por quê? Versão do produto, né? Facilidade. Não vai pegar, passar na mão. O spray é muito mais prático. Claro, estou falando do mesmo produto, com a mesma, mas custam preços diferentes. Claro que tem o outro um valor muito mais agregado. Preço por localização, preço de ingresso no estádio pode custar de 50 a 200. Aonde? Porque eu estou na frente da plateia, né, no caso do teatro, no caso levando em consideração um estádio de futebol, se eu estiver bem na frente, eu tenho uma visão melhor. Embora que hoje, né, esse preço de localização aí, com a pandemia, não está sendo muito utilizado, né? Preço por canal de distribuição. A Coca-Cola pratica preços diferentes dependendo onde o refrigerante é vendido. Um restaurante fino é uma coisa, numa lanchonete é outra, numa máquina dispensadora é outra. Então, a mesma coisa, né? Ela tem uma grande empresa de colchões que ela tem preços diferentes em diversos canais. Na internet é uma coisa, no shopping é outra, na loja física fora do shopping é outra. Por quê? Novamente o que a gente já discutiu. Canal de distribuição, a forma como que é. Preço por período, varia o preço conforme a temporada, ou dia ou hora. Então, estacionamento, passagem aérea, no caso de férias, vão variar em função do período que eu estou comprando. Preço do mix de produto, o preço deve ser modificado quando o produto faz parte de um mix de produto. Nesse caso aí, busca aqui um conjunto de preços que maximize o lucro mix de produto. Então, preços por linha de produto, aqui eu posso fazer linhas de produtos em vez de produtos individuais, introduzindo aqui gradação de preços, né? Então, ternos masculinos em 3 faixas, média, alta, média, baixa e alta qualidade. Então, várias faixas de preços. Mesma coisa acontecendo com tênis, mesma coisa acontecendo... Então, são várias situações. Preço para produtos complementares,
cobrar preços baixos para celulares e preços altos para acessórios, produtos cativos. Então, muitas vezes eu cobro preço baixo. Hoje nós estamos falando também daqueles programinhas, dos aplicativos. Eu cobro o que eles chamam de preço zero para você baixar um aplicativo. Mas se eu quero tirar propaganda, se eu quero comprar algum item do meu joguinho lá que me dá mais tempo ou me dá alguma coisa que possa melhorar o meu desempenho no jogo, aqui eu estou pagando um preço mais caro e muitas vezes não estou pagando o aplicativo, mas estou pagando justamente os acessórios a ele. Preço compostos, preço de subprodutos. Compostos consiste numa taxa fixa e numa taxa de utilização. Então, o serviço telefônico cobra uma taxa mínima, mas também, que é assinatura básica, mais taxa de ligação. Isso vale para água, vale para água, luz. Água e luz, eles usam esse tipo de até mesmo serviço telefônico. Então, são esses 3 produtos que eu pago. Aí que a gente pode dizer, eu tenho aqui um custo fixo e um custo variável ao mesmo tempo. E o preço também vai ser considerado em função disso. Preço de subprodutos. Se os subprodutos tiverem valor aí para um grupo de clientes, deve ter preços determinados com base nesse valor. Exemplo, mesa de sucata. Então, eu tenho o aço e a sucata. O que sobrou tem preços diferentes em relação ao mesmo produto. Preço de pacote de produtos. Então, isso é muito comum aí, né, de telefonia, que vendem pacote com internet, pacote do celular, pacote do fixo e ainda vendem TV a cabo. Então, aí 4 produtos. Se somados, eles são menores do que comprado individualmente. E preço com características opcionais aqui. Oferecer produtos ou serviços adicionais ao produto principal. Carro com piloto automático, garantia prolongada e outros produtos aí que estão ligados ao preço profissional. Quais são as principais tendências aí, gente, na precificação? Então, principais dificuldades na área de precificação. Não há captura do preço dos concorrentes, eu tenho dificuldade. A vantagem competitiva de uma boa precificação. O que ela faz? Nesse item que eu não consigo ter captura dos preços concorrentes, eu faço um fortalecimento da marca e posicionamento adequado de produtos de forma estruturada no mercado. Então, para atender isso aqui, eu tenho que usar isso aqui. Outra dificuldade para precificar. Não possui sistema de informação, análise ou acompanhamento de preço. Aqui eu vou ter que me aprimorar na parte de segmentação de clientes, produtos e mercado. Então, para cada reação, eu tenho que ter uma ação para que eu consiga atender ou ter uma vantagem competitiva na precificação. Outro problema de precificação é problema com custeio ou rateio, dificultam e tornam estratégias incorretas. Alguns custos, eles têm que ser divididos na hora de distribuir, porque eles são indiretos. Por exemplo, seguro. Tem o seguro de um prédio. Tá? A gente viu custeio sobre absorção. É mais ou menos isso, né? Então, no custeio sobre absorção, esse é um item que atende várias áreas dentro da organização, desde a área administrativa até a área produtiva. Se eu não fizer a alocação correta desses custos, na hora de precificar, vou ter problema. Então, a alocação correta dos custos é uma regra mais clara para o pricing do cliente, que é do preço, definição de preço, né? Processos estruturados e com acompanhamento seriam os ideais, né? Processos de relacionamento e gestão de preços não são padronizados ou seguidos. O que eu tenho que fazer para ter vantagem competitiva? Novamente, vai estar muito ligado com a administração estratégica, né? Então, alinhamento à estratégia da corporativa com a área comercial e de marketing. Então, essas 3 áreas têm que estar alinhadas. Então, o que a empresa quer, o que a área comercial pode ajudar, a área de vendas, e o que o marketing também pode ajudar. Então, se essas estiverem alinhadas, eu vou ter aqui uma padronização muito mais fácil. A empresa possui segmentação de clientes, mas sem diferenciação de nível, de serviço, atendimento e desconto. Qual que seria para ter uma estratégia competitiva na formação de preço, uma estratégia aí de precificação mais adequada para os diversos canais de vendas e clientes da empresa, otimizando a captura de valor. Então,
Não tem segmentação, tem que estabelecer uma segmentação. Clientes pressionados por preços mais baratos em função da comparação direta que eu tenho com a internet. Então, hoje a internet, eu consigo fazer uma comparação rápida. Como é que eu posso, né, passar por cima dessa dificuldade de precificação? O monitoramento do comportamento do cliente e a preparação de ofertas personalizadas aqui. Dar a determinados clientes acesso a preços especiais, clube de compras e negociação de preços leilões. O cliente se sentir único. Então, isso é importante. E daí percebe que aqueles preços que estão na internet não tem tanto valor assim se eu dizer que ele tem a percepção de valor de preço seja diferenciado. Falei bastante, né, gente? Então, basicamente é isso. É muito importante que vocês leiam todo esse material. Precificação está muito ligado com o custo, não tem como escapar, mas também tem aspectos psicológicos, tem que entender muito bem o cliente, tem um processo de marketing envolvido aí, tá? Então, esse material, inclusive, eu preparei para vocês, mas eu já tinha montado para o pessoal da área de marketing também. Muitos itens aqui estão envolvendo marketing. Por quê? Porque eu tenho que considerar concorrentes, né? Então, eu tenho que considerar custo, eu tenho que considerar concorrentes, eu tenho que considerar estratégia de marketing que eu adotei, tem que ter visão corporativa, tem que ter essa unificação dessas áreas que a gente acabou de falar. Área comercial, área de vendas, área comercial, área de marketing, estratégia da organização, e ainda eu diria mais, a parte financeira, porque não adianta nada isso aqui estarem conversando, mas se esse preço definido por essas áreas estiver abaixo do valor de custo. Então, não tem nem estratégia de marketing que resolva isso. Então, é muito importante. Mas o conceito básico de precificação, tá? Tá muito ligado com aquele quadrinho que a gente falou. Preço do concorrente e preço de custo. Isso que são os dois balizadores. Uma na parte de cima e outra na parte de baixo. Preço abaixo do valor de custo dá prejuízo. Preço definido acima do valor do concorrente também dá prejuízo. Porque eu não tenho venda. Não tendo venda, eu não tenho resultado. Tá bom? Dúvidas? Falei demais e vocês falaram de menos. E parabéns para aguentar o professor até o final. Essa, teoricamente, seria a nossa última aula antes da nossa revisão. Tá? A próxima aula vai ser uma revisão geral sobre precificação e os outros itens do nosso bimestre. Então, nós falamos muito nesse bimestre sobre custos, sobre tipos de custos, sobre demonstração de resultado, sobre método de custeio. Tudo isso vai cair na nossa avaliação. Estou preparando para a próxima aula Kahoot sobre esse assunto, mas é muito importante que vocês acessem materiais que estão disponíveis lá. Basicamente vai ser em torno de, igual que aconteceu na nossa última avaliação, em torno de 14 questões, que variam de 0,72 a 0,70 cada questão, que no total fecham os 10 pontos, né? A variação justamente para fazer o arredondamento. Vou fazer um banco de dados de questões, igual eu fiz anteriormente, que vai girar em todos os conteúdos que a gente viu aqui. Mas é muito importante que não deixem de faltar as aulas, principalmente na semana que vem, para que a gente consiga rever esses conceitos e vocês tirarem as dúvidas. Porque nessas aulas eu estou vendo que eu falo demais e vocês falam de menos, entende? E eu gostaria de ouvir a interação de vocês. Ou eu explico muito bem, ou ninguém está me ouvindo aqui. Verdade, Rafaela? Adriano, Matheus e Everson me acompanharam até aqui. Fale alguma coisa, por favor. Tranquilo, professor. Professor, você explica muito bem. Tá sus, professor. Professor, Oi. Pode falar, o conteúdo Rafaela. é bem rico. E assim, como o senhor disse, o custo está atrelado a vários setores, né? Não tem como você se basear só pela demanda ou somente pela concorrente. Então, tem que avaliar bem todos os fatores e ver um valor que não dê prejuízo, no caso, né? Isso. Mas, assim, para mim, muita coisa, novidade, é bom saber e entender, porque, assim, como
a área aqui é mais para engenharia mecânica e às vezes a gente não está ali pensando em ser empresário ou coisa assim, então a gente não tem isso muito fácil na visão. Mas quando o professor traz para a sala de aula, começa a esclarecer, até eu principalmente começo a relacionar com coisas que eu vivencio, que eu vejo quando eu vou comprar, ou que eu percebo no dia a dia. Então começa a clarear para a gente, para mim, no caso, as informações que o professor traz na aula. Lembram que a aula que eu dei agora, na verdade, está muito ligada com a aula que eu dei do empreendedorismo. Então, o que eu falei em empreendedorismo, principalmente em plano financeiro, está muito ligado com o que a gente acabou de falar aqui. Então, se eu não consigo estabelecer um preço de venda na hora de montar o meu plano de negócio, veja a possibilidade de dar errado o negócio. É muito grande. Então, essas preocupações que a gente está falando aqui é um detalhamento grande, sim, mas eu prefiro que vocês saiam daqui com um conhecimento amplo e com um material assim bem vasto sobre todos esses assuntos que a gente viu, do que a gente passe por cima apenas do conhecimento, tá? Sei que é um desafio, é uma disciplina que não está muito atrelado ao conhecimento fim de vocês aí, mas eu acho que é uma disciplina, assim como o empreendedorismo, é uma disciplina fundamental, não para o curso, mas para a vida de vocês, tá? A gente nunca sabe o dia do amanhã, né? Às vezes vocês estão, da noite para o dia, viram empresários e começam a vida de empresário com o pé direito. Não vão começar a fazer empreendimentos como a gente já viu anteriormente aí, de primeiro definir, olhando a concorrência e definir preço. Nunca façam isso. Isso é o principal erro dos empresários. Mesmo porque, e o detalhe, nem sabe o custo do produto dele. Então a definição de custos é muito importante. Adriano, o que você tem a falar? Queria ouvir a sua voz também. Da minha parte tá tranquilo, professor. Deu para entender bem até aqui. É tudo novo, né? A gente que vem da área de exatas aí, essa matéria é bem importante. Ok. Matheus. Tá ouvindo? Sua opinião? Tô, professor. Não, curti muito a matéria, sim. E até aqui, para mim, tá tudo bem tranquilo. Eu sempre vejo os vídeos que o professor posta antes das aulas, né? Perfeito. Ajuda bastante. Everson, você também tinha dificuldade? Tá, caiu já. A hora que fui perguntar para ele caiu. Beleza. Gente, eu vou parar a nossa gravação. É muito importante, então, na próxima aula não faltem, tá? Que a gente vai fazer uma revisão geral com o Kahoots. Então, vou interromper agora a nossa gravação.